the beat. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Santos, eu sou especialista de aplicações Autodesk da Mapdata e hoje nós iremos iniciar aqui mais um webinar para falar sobre as ações de manufatura da Autodesk, né? Um dos nossos últimos webinars desse ano, e convido vocês mais uma vez a estarem seguindo os canais, as redes sociais da Mapdata através do QR Code que está aí na tela, né? Estarão direcionando vocês para o site, para as atividades do Instagram e também do LinkedIn da Mapdata, onde vocês vão poder consultar diversas informações técnicas aí sobre todas as tecnologias e novidades do universo Autodesk. Para esse webinar, baseado em algumas ações da nossa última conversa, do nosso último webinar, né, falando sobre inovação, conexão, automatização e produção, as atividades de engenharia, eu preparei uma agenda aqui onde a gente vai tratar sobre modelagem inteligente, algumas e mais outras ações referentes a esse tema, também sobre modelo 3D, informações para manufatura, algo bastante condizente e aderente para os dias atuais, simulação dinâmica, né, e algumas simulações onde a gente vai estudar o comportamento de alguns componentes em ações preliminares às simulações estruturais, e também as atividades do Inventor Nastran, com as ferramentas do cálculo estrutural por FEA. Então, para iniciar essa agenda, a gente vai circular mais uma vez sobre as atividades da ProDesign Manufacture Collection, que é uma coleção ou uma caixa de ferramentas Autodesk voltada para o universo de manufatura, onde a gente consegue ter aqui as ações em 3 principais pilares dos dias atuais, dos desafios diários de uma empresa e do departamento de engenharia, né, que é estabelecimento e conexão com o pessoal de vendas e orçamento, projeto de desenvolvimento de engenharia, manipulação de modelos e criações tridimensionais dos projetos e documentação técnica para definição das produções, né, da manufatura de todos os componentes que foram criados, a partir de vendas e serviço e a gestão de toda a documentação que é produzida pelo departamento de engenharia. E também com base também o compartilhamento de todas essas informações a todos os outros departamentos periféricos à engenharia de produto ou às outras engenharias da empresa. Para a gente iniciar aqui, então, a nossa agenda, falando sobre modelagem inteligente, eu trouxe esse tema para no nosso último webinar, né, sobre o projeto mecânico e a modelagem inteligente entre Inventor, AutoCAD e diversos outros aplicativos daqui da nossa tecnologia, né? Hoje nós temos ferramentas de modelagem dentro da coleção com bastante aptidão, não só para modelos prismáticos, mas também para modelagens mais complexas, né? Modelagens de superfícies, modelagens envolvendo guias e referências com o mesh, né? Com a nuvem de pontos do escaneamento 3D. Mas também algumas outras tecnologias primárias com base ao acervo de bibliotecário.
Eu sempre gosto de retratar esse tipo de assunto dentro do portfólio da biblioteca do Inventor, das ações do projeto de Inventor, com assistente de bibliotecário, com um centro de conteúdo com mais de 1.200.000, né, componentes normalizados entre porcas, parafusos e arruelas, que são aceleradores no desenvolvimento do nosso projeto, mas supre algumas outras necessidades. E aí eu trouxe hoje aqui algumas outras condições referentes a esse tipo de projeto, que são aceleradores ou elaboração de componentes para transmissões. Isso eu retrato aqui conjuntos engrenados ou até mesmo condições de transmissão com correia, sincronizadas ou não, sem fim, ou entre outros, né? Esse módulo do Inventor, ele traz uma aceleração de desenvolvimento para o projeto e a modelagem inteligente, permitindo com que eu faça o preenchimento das referências técnicas do meu engrenamento ou do meu conjunto de transmissão, e o Inventor se preocupe com a geração e elaboração desse 3D. Então, é uma modelagem inteligente, direta, mas envolvente com o cálculo de ação desse componente. Então, nesse momento, onde eu estou direcionando aqui as condições arbitrárias no desenvolvimento do meu projeto 3D, né, para o dimensionamento do meu projeto 3D, eu também vou direcionar algumas ações com base à resistência, tensão no pé do dente, algumas outras forças atuantes que são existentes aqui no sistema de transmissão. E para isso, pessoal, a gente tem também envolvimento para o cálculo e dimensionamento do suporte do eixo, do engranamento, o eixo. E essa elaboração aqui também passa, de certa forma, por uma modelagem inteligente, onde a gente pode rastrear um perfil de sketch, né, inserir ele dentro de um ambiente de montagem e utilizá-lo para a geração de um elemento de eixo, ou simplesmente vir a modelar esse elemento de eixo dentro do próprio assistente de eixo da montagem. Nesse caso, nós modelamos esse determinado eixo de acordo com os seus segmentos, né, de acordo com os seus diâmetros. Mas qual seria a vantagem desse tipo de trabalho? Na verdade, a aceleração da ação desse trabalho é a criação do modelo 3D, mas também a validação da atividade do componente em seu funcionamento. Então, no caso anterior, a gente tem lá o engrenamento que está associado a um sistema de eixo, né, a um elemento de eixo. E nesse momento, a gente já consegue validar, né, com base às ações, as funções, né, as atividades atuantes nesse modelo, como que vai ficar ou como deveria funcionar referente às suas resistências, né? Então, forças cortantes, momento fletor e também o mais importante, né, o conhecimento do diâmetro necessário para esse determinado segmento de eixo. Então, essas respostas, elas estão associadas à ideia da modelagem inteligente, né? A modelagem inteligente, ela me permite um auxílio na criação do modelo, na criação do 3D, mas uma boa definição com base às suas dimensões favoráveis para a atuação, né? Então, não fica aqui aberto, né, ou suscetível aos riscos de superdimensionamento ou subdimensionamento dos componentes. A gente faz a ação da criação do modelo inteligente de acordo com a necessidade dimensional para vencer, né, ou para trabalhar bem na condição de trabalho. Então, o software, além de ele criar esse assistente de desenvolvimento de modelagem, ele também vai nos permitir essa checagem. Essa checagem, ela é amplamente atuante em diversos outros segmentos, né? E também envolvente para a parte dos elementos de fixação. E quando eu falo de elementos de fixação, eu posso estar falando também das condições soldáveis ou das condições parafusadas, das condições rebitadas também como exemplo, né? Então, neste caso aqui, a flange ela está associada com 4 parafusos. O Inventor, no caso, ele faz a respectiva associação de inserção, modelagem inteligente, criação dos elementos 3D. Isso eu falo de componente normalizado novamente, estou falando do parafuso, falo de argoela, poderia estar falando de porca, mas, nesse caso, ele também está atribuindo aqui as referências
com base à checagem dimensional. Então, seria mesmo necessário 4 parafusos para vencer as condições de trabalho e fixação dessa tampa, dessa flange, né? Então, o usuário ele vai se preocupar em colocar para o software em ação de preenchimento de formulário, o carregamento axial, o carregamento tangencial, o fator de segurança requerido para essa definição de projeto e o software, o Inventor, ele vai te beneficiar com base à necessidade de resposta. Se está, sim, atendendo a condição operacional que você estabeleceu, ser segura, ou se não, se a gente vai precisar, então, colocar mais parafusos ou talvez aumentar o diâmetro da seção transversal desse parafuso, né? Então, essas referências, elas são bastante condizentes às ideias correlacionadas à parte de modelagem inteligente, né? Usar os assistentes do software, as ferramentas, os recursos para desenvolver algumas ações que nós, né, projetistas, engenheiros, acabamos pegando um auxílio de um papel ou uma caneta logo ao lado, ou um catálogo, e perdemos tempo na aptidão e criação do projeto. Então, o software possui essas ações de recurso, né, que a gente pode otimizar a relação de dia a dia, né, a relação de projeto, nesse desenvolvimento da modelagem mais inteligente. E falando de modelo 3D também, informação para manufatura, eu acho que isso daqui é bastante envolvente. Eu trouxe em algumas referências anteriores, né, entre reuniões anteriores, essa parte de documentação. Eu acho que ela é bastante condizente com o dia a dia atual, né, da indústria de manufatura, que vem muito já se falando sobre a parte de indústria 4.0. Né? Uma das primícias, né, da indústria 4.0 é a diminuição ou a retirada completa, né, da inserção de folha de papel na fábrica. Então, é ter uma fábrica conectada com a engenharia, de modo que eu compartilhe a informação sem que seja necessária a documentação técnica por papel. E essa documentação seja feita de modo eletrônico. Né? Então, eu posso falar do meu bom e velho detalhamento com rebatimento de vista, inserções dimensionais, todas aquelas partes de desenho, das relações de desenho técnico em um visor, em um terminal de consulta, como também posso falar de tecnologias, né, do GDIT. Essa tecnologia do GDIT são as anotações no próprio modelo 3D. Então, o desenvolvedor, né, quem trabalha com software, vai desenvolver as atividades da modelagem e vai incluir as anotações dimensionais diretamente no modelo 3D. E esse modelo 3D, ele já vai estar assessorado, né, para que a gente desenvolva atividades permanentes de compartilhamento dessa documentação para as determinadas áreas. Né? Então, áreas de consulta que precisam consultar referências dimensionais ou áreas produtivas, né, que precisam consultar aqui as dimensões para a manufatura. Então, é uma maneira muito mais ágil, eficiente, né, de transmitir informação técnica a todos os setores da empresa. Né? O GDIT é uma boa opção, é uma ação que não leva mais o título de futurismo, né? Já está presente em algumas unidades Fabris, o compartilhamento desse tipo de informação e a gestão dessa documentação. Uma outra referência e possibilidade é sim também o aproveitamento dessas cotas, né, dessas referências direcionadas aqui a esse modelo, serem introduzidas posteriormente, aproveitadas na documentação 2D. Então, o usuário, ele referencia esses dimensionamentos e depois acaba aproveitando, né, obviamente, na documentação. E aí sim, faz lá o desenho de detalhamento de folha técnica, mas usando o rebatimento de vista e o aproveitamento do que foi feito no modelo 3D, no modelo digital. Né? São ações e metodologias de trabalho que a indústria tem adotado bastante. E essa documentação, ela tende como tendência ser cada vez mais virtual, né? Sem o controle de revisão e as ações de visualização com base na documentação física. Né? O compartilhamento ele é muito mais seguro, muito mais ágil. Então, eu tenho total sincronismo, né, da informação que está em todos os departamentos, inclusive na unidade Fabril,
com a engenharia, né, em tempo bastante ou instantâneo. E o interessante para falar desses assuntos, né, eles estão correlacionados aqui ao tipo de colaboração, o como que a Autodesk tem trabalhado, como que a Autodesk tem distribuído a possibilidade da gente desenvolver a colaboração dessa documentação para esses departamentos que são periféricos aí ao nosso ambiente de engenharia. E aí existem diversas formas de compartilhar essa documentação. Uma delas é através dos visualizadores gratuitos, né, TrueView, Design Review, entre outros, como também o próprio navegador, Google Chrome, que faz uso de uma tecnologia chamada Autodesk Viewer, né? Essa tecnologia do Autodesk Viewer, ela permite que o usuário consiga fazer a abertura de uma documentação que esteja hospedada em um link, né? E essa visualização, ela é permanente, né? Por uma referência de tempo, de 30 dias, onde ele pode fazer acesso a essa referência a qualquer momento. Esse modelo, quando ele é exposto, né, esse compartilhamento através de link, ele pode ser visualizado, pode ser orbitado, posso chegar a dar um zoom, posso explodir o modelo, tenho ações com base também a possibilidade de fazer sessões, criar sessões transversais para visualizações internas, definições de dimensionamento, eu consigo extrair algumas informações dimensionais e desenvolver também algumas marcações, né? Pedindo ou requerindo alteração ou auxílio de alguma definição que precisa ser reajustada, né? Então, posso também desenvolver alguns markups através dessas ferramentas. Uma assessoria muito bem elaborada e definida para esse tipo de atuação aqui é a própria versão Professional do Autodesk Vault, que tem aqui um visualizador embutido e gratuito, né, que chama-se Web Client. Então, essa gestão do Vault, do software de gestão da Autodesk, ela permite que a gente consiga fazer o compartilhamento através do próprio navegador, né, com acesso exclusivo do Web Client Vault, onde os usuários que não são de engenharia e até mesmo da unidade Fabril, eles possuem um login e senha para acessar essa documentação. E aí eu já pego uma abordagem bastante interessante, porque essa versão do Vault, ela também vai estar trabalhando com as relações do desenvolvimento de ciclo de vida do produto. Então, eu tenho lá as minhas referências da condição de ciclo operacional desse produto dentro da engenharia, se ele está em aprovação, se ele está em revisão, se ele está aprovado. E aí eu pego uma linkagem por quê? Porque esses usuários que fazem uso dessa tecnologia de visualização, eles vão estar permanente autorizados, né, simplesmente para fazer acesso às documentações, né, todas as documentações que estejam titularizadas como aprovado, né? Então, desde que um arquivo ele desça de nível dentro da engenharia de aprovado para em aprovação, ou para em revisão, ou para obsoleto, esse arquivo ele deixa de estar visível, né, para essas operações, para esses visualizadores web client. Isso que é bastante interessante, porque o arquivo está em revisão e previne de qualquer tipo de erro produtivo, né? Então, eu tranco a informação para essas áreas aí que estão periféricas, assessoradas aí pela engenharia. Bom, bem definido, então, a parte de desenvolvimento de modelagem inteligente, de compartilhamento com o modelo estruturado para a manufatura. Essas são definições bastante vantajosas e a Autodesk tem trabalhado bastante, né, gastado bastante energia para definições dessas metodologias. Algumas referências que são bastante importantes, que eu gostaria de comentar, né, de ressaltar aqui também para esse webinar, são as referências de simulação, as definições de otimização de recursos com base às geometrias utilizadas no projeto. Essas são as maiores ou as mais relevantes maneiras, né, de nós termos aqui a otimização do produto. Sim, colocar um produto disponível para o meu cliente de maneira mais otimizada, mas com que ele tenha todas as minhas referências e capacidades sem que eu tenha problema de atuação em campo. Então, essas definições a gente faz uma munição aqui, definida por duas referências. A primeira, a gente pode chamar de simulação dinâmica e a segunda, de análise estrutural, né? E como que funciona essa parte de simulação dinâmica? A ação de simulação dinâmica é um ambiente de estudo cinético de desenvolvimento do meu projeto mecânico. Muitas vezes, no momento que eu vou desenvolver uma simulação estrutural,
onde eu vou colocar aqui uma condição de esforço, uma condição de trabalho para minha montagem ou para minha peça, eu desconheço da ação solicitante, né? Eu não tenho, propriamente dito, as medidas ou as referências, né, de totalidade de esforços para algumas conexões, para algumas peças. E a simulação dinâmica, sim, é uma forma bastante segura que a gente possa encontrar todas essas minhas referências de esforços, todas as solicitações no meu projeto. Então, basicamente, nesse ambiente, ele tem uma sinergia bastante envolvente com a montagem, né? Então, eu posso aqui criar níveis de detalhamento, nível de detalhamento onde ele vai permitir o estudo dinâmico, nível de detalhamento onde eu vou ter aqui o meu projeto executivo e entrar dentro do ambiente. Quando eu faço a entrada dentro desse ambiente, as restrições, então, para quem é usuário de Inventor, as juntas, as referências, as constraints que amarram cada uma das peças, elas são convertidas, né, ao que a gente chama de conexões, ou juntas, né? E essas juntas são os envolvimentos e as conexões em cada uma das peças. E o que eu posso estudar aqui dentro das minhas referências? Bom, eu posso colocar uma condição de carregamento para o modelo e prescrever como que ele vai agir referente a esse carregamento, ou eu posso colocar uma ação de posicionamento, né? Nesse caso aqui, eu coloco uma ação de posicionamento para a referência do modelo e falo que ele vai partir de uma posição inicial e vai para uma posição final. Só que eu não sei, né, o que essa referência de posicionamento, esse movimento vai gerar de esforço para o conjunto. Então, tem um cilindro de atuação hidráulica, cadastro dentro do software uma posição inicial e cadastro em segundo momento uma posição final. Então, as minhas referências de posição inicial e final, ela vai gerar aqui a ação de movimento. E essa ação de movimento, ela é condizente a uma operação do produto. E essa operação do produto, ela é refletiva, né, nas condições operacionais. Então, agora eu vou conseguir entender a condição máxima de esforço atuante na caçamba central, se ela vai ser prejudicial ou não aos braços, né, que estão ali suportando o meu componente. Aqui, pessoal, a gente vai estar atuando com todas as referências diretas do conjunto de montagem. Eu vou colocar capacidade de produto, eu vou também informar as referências operacionais, os carregamentos gravitacionais, que são o gravitacional que é atuante aqui no modelo, e todas essas referências, elas são práticas e definidas de acordo com a ação do desenvolvimento. Então, eu posso inserir simplesmente uma referência de trabalho, né, uma carga solicitante ou uma movimentação imposta, como no caso feito. E aí, com essa ação de movimentação imposta, o software vai me gerar aqui os esforços atuantes. Então, eu vou entender em cada uma, ou em como cada esforço é solicitante, né? Então, dentro da caçamba, na peça e componente de braço A, na peça de componente de braço B, todas as minhas referências atuantes. Depois que isso é feito, eu consigo depois, então, envolver essas condições operacionais dentro de uma simulação estrutural, né? Então, eu conheço as minhas referências operacionais e todas as solicitações atuantes dentro do meu modelo, e depois parto, então, para o desenvolvimento referente a uma condição de análise estrutural. E sempre na análise estrutural, a gente pega carona aqui dentro do Inventor Nastran, né? Nastran de Análise Estrutural Analysis, ferramenta de alto potencial e teor científico para diversos tipos de cálculos, desde as ações mais simples, com base linear estática, como também a condições mais complexas, não linearidade, fadiga, término, vibração, ações dinâmicas, flambagens e entre outras, né? Essa ferramenta, ela está a bordo, como sempre digo aqui dentro do Inventor, né? Então ela toma carona aqui nas referências do Inventor, dando aptidão de transição de um ambiente para o outro, né? Para o usuário CAD. Então ele pode fazer as alterações dimensionais dentro do modelo, dentro do Inventor, já navegar para dentro dessas referências de desenvolvimento para o cálculo mecânico. E essas ações, né, elas são provenientes, né, e associativas sempre. Welcome to this demonstration of using Autodesk Nastran. Todas as minhas referências, todas as minhas ações, né, elas vão estar amarradas
com o modelo que pode ser simplificado ou não. Então, eu tenho aqui uma cópia referente ao meu projeto mecânico, ao meu projeto atual, e referencio essa ação em desenvolvimento para um cálculo de simulação, né? Para uma peça ou para um conjunto, não importa, né? Eu posso definir isso daqui de acordo com as minhas referências a qualquer momento. Bom, selecionando uma peça ou um conjunto, eu faço a navegação, entro dentro de uma ambientação voltada às atividades de simulação estrutural. Aqui eu tenho um controle mais afinado ou refinado de elemento de malha, algumas atribuições de condições de contorno, que são as restrições, que são os carregamentos, de maneira mais objetiva do que o Inventor. Então, para quem está a bordo aqui do nosso webinar e conhece, por exemplo, o Inventor Professional, né, e se pergunta, mas espera aí, o que tem de diferencial entre o Inventor Professional e o Nastran? Bom, as maiores referências são nas aptidões de trabalho dos dois softwares, dos dois sistemas, né? A gente tem alguns controles mais ricos de serem desenvolvidos dentro do Inventor Nastran. E por que isso? Porque a gente tem um controle melhor de malha, porque a gente tem simulações mais elaboradas, né? Definições mais ricas de trabalho, onde a gente pode encontrar resultantes mais precisas. E quando eu falo de resultantes mais precisos, não estou falando de imprecisão do Inventor, mas eu estou falando que com o ferramental disposto dentro do Inventor Nastran, a gente consegue ter uma aptidão melhor, uma verificação melhor daquela condição de trabalho. Né? Então, eu posso, de repente, trabalhar com uma situação solicitante muito mais abaixo das minhas referências dimensionais, né, do meu fator de segurança, prevendo, sim, uma boa otimização do meu projeto, porque eu tenho um software mais confiável em relação à configuração da minha análise. Né? Para o que a referência do Nastran ela se configura aos termos diferenciados das condições de contorno, ela pode, sim, promover, né, uma referência de resultado um pouquinho mais refinado, né, uma simulação um pouquinho mais qualificada, porque, sim, é um software profissional, que está a bordo, obviamente, da coleção, da ProDesign Manufacturer Collection. Tá? E, nesse caso aqui, a gente fez uma amostragem bastante simplificada, com base a referência de uma análise linear estática simples, né? E agora a gente vai para um segundo nível, onde eu vou descrever e aproveitar aquelas solicitações da análise linear estática por uma condição de fadiga. E essa codificação de fadiga, ela vai prevenir, né, as minhas referências através de uma curva SN. Então, eu vou importar e vou inserir aqui uma definição de curva SN para o meu sistema de simulação, e ele vai definir com base algumas possibilidades de referência. Essas referências elas estão correlacionadas aqui com a tensão ou com a máxima principal, de acordo com as configurações do meu modelo, né, e essas definições elas são provenientes com base ao ciclo de vida atuante do produto. Tá? Então, eu tenho aqui a prescrição de resultante com base na tensão, né, o quanto que ele vai suportar referente às minhas associações de tensão, mas também vou conseguir visualizar o ciclo de vida, né, quantos ciclos que essa peça vai suportar de acordo com a condição solicitante. E aí, então, entra em jogo, né, as minhas referências, né, o poder do software mais definido, mais rico do que simplesmente o Inventor Professional, no caso do Inventor Nastran. Então, aqui eu configuro uma condição de ciclo operacional para o modelo, e aí peço para que ele faça a referência de recálculo, né? Com base à condição primária, ele vai fazer uma segunda simulação, agora prevendo aquela mesma movimentação, aquela mesma condição de trabalho, mas me dando a seguinte resposta, né? Quantos ciclos operacionais esse modelo ou essa peça, né? Ela vai se permitir atuar nesse desenvolvimento. Com base a isso, a gente consegue descrever, então, a vida útil do produto a ser desenvolvido. Tá? Bom, pessoal, basicamente, de um modo bastante envolvente, a gente passa por alguns assuntos bastante atuantes, né, referentes à parte de desenvolvimentos Autodesk, desde a parte de modelos inteligentes e também associações de manufatura no próprio modelo, inteligências para a obtenção de resultados e resultantes com base às referências da simulação dinâmica e também a parte de desenvolvimento de análise de elementos finitos, né?
Então, condizente aqui a nossas referências e o nosso assunto abordado da nosso webinar de hoje. Eu abro esse momento, caso vocês queiram fazer perguntas, né? Em algumas definições, a gente pode estar conversando e respondendo aí questões. Bom, pessoal, também disponibilizo para vocês a possibilidade de que a gente possa fazer conversas particulares sobre os assuntos. Então, para quem tiver o interesse, né, que a gente possa desenvolver uma conversa um pouquinho mais refinada sobre algum dos assuntos abordados, também estou à disposição para a gente direcionar esse bate-papo, né? Tanto para modelagem inteligente, como posso ser mais produtivo em desenvolver algumas modelagens inteligentes no meu setor, na minha engenharia, o desenvolvimento e uso da modelagem com base às definições de estruturação para fabricação, no próprio modelo 3D ou aproveitamento no detalhamento, o melhor uso da simulação dinâmica dentro das minhas referências do protótipo digital e também as referências de cálculo de elementos finitos. Mais uma vez, convido vocês a estarem seguindo a Mapdata nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn e também no site, onde vocês vão ficar por dentro de todas as definições de novos eventos e também muito bem assessorados com parte de desenvolvimento de novos treinamentos que estão sendo elaborados. Pessoal, em nome de todos aqui da Mapdata, eu agradeço a todos pela presença. Me coloco à disposição caso depois vocês queiram estarem desenvolvendo conversas particulares sobre esses 4 assuntos, né? São bastante envolventes e direcionados aos dias atuais, né? Vencendo aí os mais diversos desafios atuantes da indústria. Eu fico à disposição, agradeço mais uma vez pela presença e atenção de todos. Convido vocês a estarem mais uma vez seguindo os canais da Mapdata para estarem por dentro dos próximos eventos. Obrigado a todos, um abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.